Quinto volume da obra Junção do Corpo Humano. Então, na imaginação está a parte magnética e no pensamento está a parte elétrica. É por isso que o pensamento é passageiro. O vivente pensa uma porção de coisas num momento. O pensamento é rápido, por ser influências da parte elétrica, ao passo que a imaginação já é diferente. Fica aquilo gravado, e o vivente às vezes não quer imaginar aquilo. E quanto mais faz por onde não imaginar, mais imagina. Devido à parte magnética, que é a mente completamente carregada de magnetismo. É a mesma coisa. O vivente vai fazer quarto a um defunto e, de tanto olhar para o defunto, atrai, pela força magnética, na imaginação, e passa dias e dias vendo aquele quadro, por o vivente atrair as correntes magnéticas em si mesmo. E assim é tudo. Então, não sabem que são corpos elétricos e magnéticos? Não sabem que a natureza é elétrica e magnética? Tudo que se diz de mentira está aí, a parte magnética e a elétrica, natural dos astros, que é a força mais poderosa invisível dentre vós. E por serem desta natureza elétrica e magnética, é que assim são. O pensamento é da parte elétrica e a imaginação da parte magnética. Os viventes, por não terem conhecimento do seu eu, de si mesmo, fazem confusões, não sabem o que é pensar. Às vezes estão imaginando, dizem que estão pensando. E às vezes estão pensando, dizem que estão imaginando. Isto por não terem conhecimento do seu eu. Senão, sabiam que a mente está carregada de magnetismo. E estando carregada, o vivente está mais nervoso, mais aborrecido e mais doente. Muitos têm a mania de dizer que parte do fígado, que parte do coração, dos nervos, porque a medicina não tem conhecimento destas coisas, da força invisível. Então, começa a supor que seja destes órgãos ou outra coisa que o vivente supõe que seja. A força magnética é invisível e a elétrica também. A força magnética é uma força venenosa, por isso diz magnética, má. E quando a mente está carregada demais, esta força se espalha pelos nervos, pelo sangue, faz distúrbios pelo organismo e pelo corpo. O vivente sente frio, sente calor, sente mal-estar, fica aflito. Enfim, é uma força que mata, que muitas vezes o vivente, quando tem um derramamento cerebral, é proveniente da mente estar carregada de magnetismo. E por a carga ser muito grande e o cérebro, os órgãos afetados não aguentarem, há explosão, e desta explosão há o derramamento cerebral. Principalmente nos materialistas, há sempre o derramamento cerebral, devido ao cérebro estar muito carregado. Os médicos não conhecem isto, por ser uma força invisível. O vivente, querendo sobrecarregar a mente de magnetismo, é só usar cocaína. Ela começa a ampliar na mente e o vivente começa a delirar, a sonhar, a ver uma porção de coisas, de quadros bonitos, quadros românticos, coisas bonitas, encantados. A cocaína amplia e que, com o tempo, vem a prejudicar o vivente. Que no Espiritismo trata um médium vidente, a parte magnética muito carregada, com muita facilidade, a parte magnética do seu eu atrai outras, e por isso vê isso,
vê aquilo outro. Acabam bem? Não, acabam mal. Vivem sempre perturbados, de Herodes a Pilatos. Os viventes que querem magnetizar, quem desejar desenvolver a parte magnética do corpo, fortalecendo ela para captar bastantes ondas e correntes magnéticas fortíssimas, para poder então lançarem sobre este ou aquele e fazerem o que desejar, acabam bem? Não, acabam mal, por desenvolver a parte má do corpo. Só entra mal, ao passo que a parte elétrica não perturba. A força magnética é produzida pelas influências materiais. Como sabem, o ser material tem vida e, por isso, tem a sua força com domínio e atração visível e invisível. Visível quando é palpável e invisível quando o vivente sente tornar-se visível. Demora a ciência observar estes pontos e chegar a esta conclusão. Como assim a ciência é toda materialista? Só admite aquilo que vê. É uma falha muito grande da ciência. Esquecer que é um ser material, que tem os seus poderes invisíveis e que somente eles admitem essas influências por meio de gases que todos sentem, mas não enxergam, mortíferos e bons. Esquecem que, por admitir estes, também tem outras fórmulas, a natureza de forças invisíveis magnéticas, que produzem as doenças materiais e outros distúrbios no organismo material. Que tal é assim que não tem conta mais as vítimas de enfermidades desconhecidas. Tudo quanto pertence à matéria tem a sua força invisível, que são as influências magnéticas. Agora, a eletricidade é boa. Quando é demais, mata. E quando é de menos, mata também, ou prejudica. O vivente, para ter o seu estado natural regulado, é preciso que tenha estas duas forças invisíveis bem equilibradas. E quem pode melhor equilibrá-las? São os invisíveis da parte racional. É quem sabe equilibrar no vivente essas forças. É por isso que no Espiritismo os espíritos tratam descarga, dando à ciência variedades de nomes. Que o Espiritismo não equilibra, e sim descarrega um pouquinho quando pode. Tanto assim que o vivente se sente mais aliviado. Portanto, está aí uma moléstia que, quando não mata, o magnetismo, com as influências da matéria invisível, desequilibra. E onde está a parte que pode equilibrar nos viventes? A parte racional. Então, a ciência, por ignorar semelhante coisa, haja a dizer que é proveniente do fígado, que é proveniente da sífilis, e tratando disto tudo, e sempre na mesma. Está aí a apoteose da formação ser assim, toda variante, que muitos, por não saber, ficam confusos consigo mesmo, dizendo: a vida é um mistério. E por isso perguntam a si mesmo: por que eu sou assim? E não sabem. Então, às vezes, ainda mais dizem: somos todos descompreendidos. Não podemos nem compreender a nós mesmos. Ficam os viventes nessa confusão, desequilibrados, sem saber como poderão adquirir o equilíbrio de si mesmo. Então diz: a ciência está muito atrasada. Nunca descobriu nem descobrirá a cura para esses males. Isso são coisas da natureza de todos, que ninguém não compreende. Nem ninguém pode conhecer o mistério da natureza. Outros ainda dizem: os mistérios de Deus.
Uns tantos dizem: eu estudei tanto, me aprofundei em tantas ciências, me aprofundei nelas todas e não sei por que sou assim. Não encontro remédio para isto. E assim, tem horas que tenho até ódio de mim de ser assim. E assim, acontece com a humanidade toda, descompreendida da natureza de si mesma. Por quê? Porque a maioria é materialista. Admite uma consciência superior que diz então, o subconsciente, mas não admite as forças ocultas magnéticas e elétricas. Atualmente, já tem na ciência grande parte apalpando para chegar a esta conclusão, que tratam das descargas magnéticas. O vivente carregado de magnetismo fica um vivente nervoso, sem sossego, neurastênico, aflito, aflissurado por tudo. Não tem sossego para coisa alguma. Torna-se um vivente estúpido, com toda a fina educação que possui e com toda a cultura da ciência. Então diz, é neurastênico, é nervoso, é do fígado, é do coração, é do sangue, é da sífilis. Dizem tudo isto por dizer, porque na verdade não sabem. Porque se soubessem, tomariam remédio e ficariam curados. Ao passo que dão paliativos, injeções e etc., que somente são anestesias. Enquanto estão com os efeitos da anestesia, acalmam. Passam os efeitos, estão na mesma. E assim é a maioria da humanidade, perturbados, desassossegados. Torna-se um vivente infeliz. Reconhece a sua infelicidade e diz: sou um doente, sou um aprofundado na ciência e não conheço o remédio para minha cura. A natureza é misteriosa e a medicina só existe no mundo para remediar, quando é possível ou quando acertar. E quando não acertar, porque não é possível, lá vai a riqueza do nada, que é a vida. Outro protestando diz: a vida assim, que valor tem? Então diz: somos uns miseráveis, que não há remédio para nos curarmos. E assim, há viventes nestas condições difíceis de se aturar, insuportáveis, e que têm desgostos de serem assim. E verdadeiros cientistas aprofundados, por conhecerem materialmente, por serem materialistas, e não admitirem as doenças invisíveis da força magnética e elétrica, dizem então: um vivente desequilibrado é uma coisa insuportável. E assim, os viventes adotam a magia negra, que a influência toda é magnetismo, é o mal. Todos esses viventes são completamente desequilibrados. Sofrem que faz pena e fazem muitos sofrerem também. E assim, está aí a junção do corpo humano, que muitos têm vagas noções, mas que não sabem definir, divulgar com precisão, que mesmo não está ao alcance aí dos viventes do chão. E é o que mais se encontra no mundo. São viventes completamente desequilibrados, às vezes com aparência agradável, boa, bela, dócil, cativante, atraente. Mas isto são só momentos. Do resto é lastimável. Viventes delicados, amáveis, são momentos muito vagos. Tirou daqueles momentos, são insuportáveis. Viventes completamente desequilibrados. Influências magnéticas muito grandes
e da parte elétrica completamente desregulados. A ciência desconhece isto e, por isso, sofrem cientistas e sofrem todos, por a ciência ser materialista. Só crê no que vê, no que é palpável, que aprendeu e que sabe. E por isso, não tem conta os casos de cientistas que, por sofrerem assim, tanto e não resistindo, põem termo à vida. Por não conhecerem estas forças, menos admitem que tal exista. Como quem diz, o poder oculto não tem poderes sobre nós. Enganados com a ciência, pois o poder oculto executa sobre o ser humano o que deseja. É por isso que muitos costumam dizer: se vê cara, mas não se vê coração. Como costumam muitos a dizer, é um erro muito grande o vivente se deixar levar pelas primeiras impressões, boas ou más. Sim, porque as aparências enganam muito. E assim, reinava a impossibilidade entre todos de ter conhecimento do seu eu, de ter o conhecimento de sua formação de que persiste, porque existe o que é principal de tudo, a origem, os antecedentes da origem, a formação da origem, o ponto de partida, antes do ponto de partida, o antes do antes de toda esta originalidade. E assim, os viventes sempre se mantiveram alheios às coisas principais, que é a coisa mais principal. É o vivente conhecer a sua natureza e definir toda ela. E por isso, a dúvida entre todos sempre foi reinante, que uns tantos admiram esta grande realidade, e muitas vezes sonhando e dizendo: este mundo é fenomenal. A natureza é um fenômeno tão misterioso, tão elevado e tão importante que não há este ser humano que possa, com precisão, desvendar coisa alguma certa, por desconhecer a origem e o ponto de partida de toda esta grandiosidade. E será que este mundo perdurará eternamente nestas condições? Responde o outro: haja visto, pois se o mundo é tão velho que quando começaram os algarismos o mundo já era mais velho do que é. Portanto, eu tenho para mim que o mundo será assim eternamente. Isto são conjecturas e pareceres que cada qual tem que se apresentar com o seu parêntese, de acordo com a sua interpretação, sendo que cada qual interpreta da forma que melhor lhe parece. E assim, esse raiar dos aventureiros, estas alegrias dos embusteiros, esta altivez dos investigadores, dos prismas que desconhecem, estes sábios profanos com seus diagnósticos sem bases, enfim, o mundo cheio de fórmulas feitas pelos seus habitantes, fórmulas estas sem bases. E aqui, hoje, vendo o desenrolar deste monturo de asneira, esta cegueira de todos, e por que também de assim serem como são? Haja visto que tinham que ser desconhecidos da sua formação e de tudo existente neste buracão. Agora digo eu, este buraco está tão fundo que estão custando a sair dele. Mas agora, por meio desta escrituração, que é de redenção universal, que assim é feita pela imunização racional, que vão ser esclarecidos de tudo isto, tintim por tintim. Este fenômeno proporcionado pelos próprios habitantes,
que, muito longe de conhecerem o mundo, já aí estiveram, e hoje, com ele aí nas mãos, que é a justificação, as bases sólidas e profundas dessa egrígora de aventuras, deste egrégio sem fundamentos, deste horizonte cotidiano extensivo que nunca chegaram ao fim, a não ser agora que estão conhecendo o princípio e o fim. Portanto, aguardem soluções dos profundos trechos sobre a formação, que em seguimento vão sendo feitas para a contemplação muito mais elevada do que mesmo a contento do que esperam. As causas disto tudo são muito grandes. E para que o iluminar do natural possa convencer e converter todos para a principal base, que é a parte racional. E assim, os filósofos, como são, de tudo orgulhosos, são sempre os que chegam mais tarde, porque a filosofia faz com que o vivente fique alheio a tudo no mundo, provando como tudo isto vem da autossugestão. Porque na filosofia está todo o progresso existente entre vós, porque a filosofia prova que tudo isto que existe é autossugestão, e que tudo que aparece no mundo assim é. E acham estes filósofos que esta escrituração seja uma filosofia mais perfeita, que chame a atenção de todos, mas que não passa também de uma autossugestão como todas que existem no mundo. Enganam-se. Só depois de estarem bem baseados é que acordam e dizem: é verdade. Chegou este conhecimento a um ponto tal que podemos confiar com certeza e não mais vivermos como vivíamos, filosofando. Filosofando quer dizer não dar importância a conversas fiadas, e a vida passar mais depressa e dizerem: isto é que é gozar a vida. Que todos os filósofos são incrédulos, e por assim serem, acham que estão completos de tudo, e que, por assim serem, que não haja no mundo coisa de importância, e sim com aparência de muita importância, como sempre no mundo existiu. Mas os dias passados foram uns, os dias de ontem foram outros, e os de hoje são de formas muito diferentes, e os dias vindouros e futuros mais diferentes serão. Então, dizer os filósofos: todos os dias são iguais, quer os passados, quer os que virão. O mundo nunca passou disto, nem pode passar. O mundo é uma ilusão, começando pela vida e acabando em toda a sua formação. Que de verdade nada nunca houve, nem poderá haver. E assim se congregam os forasteiros, os filósofos, dizendo: a filosofia é a rainha mestra do princípio e fim de tudo. Querendo dizer que na filosofia está o princípio e fim de tudo, e por isso custam admitir o que não conhecem, julgando ser o que conhecem. É uma filosofia igual a outra qualquer. Filosofar tem por base o seguinte: mentir muito, se distrair bastante, sugestionar melhor para melhor se colocar e desfrutar a vida da melhor forma possível, dizendo: a vida é um corpo de uma forma ilimitada, que no entrever das plumas erguem sempre novos horizontes, que o mundo nunca passou disto mesmo. E ficam os filósofos a filosofar, vai à frente e volta atrás,
vai atrás e volta à frente. Ficam nesta dança, confusos e julgando tudo pelo seu pensamento de animal, livre pensador, com a botânica de luz, que assim diz ser racional, mas um racional fenomenal, e não um racional de legítimas bases, provadas e comprovadas, com o seu eplágio fundamentado, pelo qual se vê o tributo magnânimo, pelas provas que conceituam o verdadeiro paradeiro do superabrigo racional.